graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue abundando no nosso coração, a nossa vida, a vida da sua família. Você que nos visita, você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o nosso culto dominical, nosso culto de adoração ao nosso Senhor Jesus, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 8, lindo salmo, Salmo de Davi, Salmo de número 8. Se você aí na sua casa tiver a possibilidade, quiser ficar de pé, talvez você já tenha ficado sentado durante o dia inteiro, talvez você tenha ficado deitado durante o dia inteiro. Se você sentir a vontade, quiser, põe-se de pé. Vamos ler nesse instante então o Salmo de número 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-no, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O primeiro versículo, ele termina exaltando ao Senhor, dizendo assim: pois o Senhor expusestes no céu a tua majestade. Eu lembro de um cântico que foi feito com base nesses alguns versículos desse salmo, e o autor dizia assim: quando eu olho para os céus, obras das tuas mãos, eu vejo a estrela da manhã que o Senhor colocou lá. E aí ele olha para dentro de si e fala assim: eu sou um vaso frágil. O que é um vaso frágil para que o Senhor se importe? E ele fala: visita-me, Senhor. Da mesma forma que diz os versos 3, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, as tuas estrelas, e estabelecestes, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista olha para si e se vê um vaso frágil. O salmista olha para o alto, a criação do Senhor, e vê as maravilhas criadas pelo Deus que nos rege. E ele fala: ainda assim, Ele cuida de nós, ainda sendo tão frágeis, Ele nos amou e demonstrou o seu amor quando envia então, há 2000 anos atrás, o seu próprio Filho, para poder dar a sua própria vida, derramar o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos hoje ter a condição, a alegria de louvarmos a esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. Neste momento vamos orar, vamos adorar ao nosso Senhor com as nossas orações. Eu convido o nosso irmão Diácono Thales que faça a oração, depois a nossa irmã Rani, que também nos coloque diante do Senhor com as orações de adoração. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui essa noite, Senhor, para exaltar, engrandecer o teu nome, adorar, Senhor. Só tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Reconhecemos, Senhor, a tua majestade, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, contemplar como nosso Rei, Senhor, dono de tudo, Senhor, todo-poderoso e soberano. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, para te adorar, para te glorificar, para louvar o teu nome.
Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Ainda na tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesse momento para refletir um pouco, ó Pai, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, assim como diz o Salmo. Diante de toda a sua criação, cada detalhe, ó Pai, cada cor que nos cerca, cada flor, a cada verde, ó Pai, das matas, da floresta, tudo que o Senhor criou. O Senhor também, ó Pai, dispensou a nós o teu amor, a tua graça infinita, ó Pai, por meio do teu Filho Jesus, nos reconciliou, ó Pai, para que nós pudéssemos hoje ter o coração voltado para o Senhor, não por nós, mas apesar de nós, porque o Senhor, ó Pai, é quem nos escolhe, o Senhor é quem nos inclina o coração para a adoração. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração humilde diante do Senhor, para que o Senhor, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, para que nós possamos também nos encher da Tua Palavra, que ela possa edificar as nossas vidas, para que nós possamos aplicar dia a dia, para que nós possamos crescer em santidade diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite, de estarmos separando um momento da nossa vida para a Tua adoração. Assim oramos satisfeitos por tudo que o Senhor já fez por nós, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando, cantando com os nossos irmãos do grupo de louvor. Ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra.
Enquanto o Mateus está arrumando ali, eu vou para outra câmera. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imagine que você tenha cometido um assassinato e você foi preso, e agora você vai ser levado diante de um juiz e ele vai dar a sentença pelo seu erro, pelo crime que você cometeu. E aí, quando você chega diante do juiz, ele diz assim: está pago. O crime que você cometeu está pago. É exatamente isso que acontece conosco. A lei de Moisés, a lei da carne, ela aponta o nosso pecado, ela aponta os nossos erros, mas agora, no momento em que nós estamos diante de Deus, para ser julgado pelos pecados que cometemos, Ele vai dizer para você: nenhuma condenação há para você, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado. Por isso, nós somos gratos a Ele, porque Ele fez por nós, Ele nos justificou, Ele nos tornou justo diante da escravidão do pecado, Ele nos fez livre, e por isso nós louvamos o seu nome. Vamos louvar ao Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor fez. Tudo que vais fazer.
espírito de gratidão, vamos adorar ao Senhor com o hino de número 63. Jesus na cruz, pelo sangue derramado, pelo teu corpo ferido ali naquela cruz, para nos dar vida. E ó Deus, quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas, como nós temos percebido o teu cuidado com cada um de nós, a tua providência. Ó Deus, nós não temos palavras para agradecer tudo o que o Senhor fez. Por isso, ó Deus, nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós te adoramos. Ó Deus, nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque esse Deus que desceu uma vez aqui como homem, como um ser humilde, ele voltará, porém não mais como um ser simples e humilde, mas como
Ele nunca deixou de ser o Todo-Poderoso, o Rei, o Glorioso, que está acima de tudo e de todos. Ele voltará.
descansar nele. Todo o trabalho Ele já fez. Ele já fez tudo. Eu preciso apenas descansar no que Ele fez e satisfeito nele, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, santificando a minha vida para estar cada dia mais perto da vontade dele. Nosso Deus esteja iluminando o pastor que vai trazer a mensagem nessa noite. Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 116, versos 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Senhor para o mensageiro da palavra. Santo Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Te pedimos, ó Deus, a orientação dos céus. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Deus, o mensageiro da tua palavra, para que possamos, Deus, receber mensagem de edificação espiritual para nossas vidas. Abençoa, Deus, a cada um de nós que vamos receber mensagem da tua palavra. Possamos, Deus, ser edificados. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que
gostaria de estar ouvindo a mensagem da tua palavra, mas quem sabe, por motivo de enfermidade, não estão. Mas onde eu estiver, a tua mão de misericórdia esteja pairando sobre cada uma delas. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto para meditação nessa noite. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, lá no versículo 37, quando Jesus diz assim: então se dirigiu a seus discípulos e afirmou para os seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é gigante, a seara é enorme, mas nem todos entendem o chamado para o trabalho. E esse texto, capítulo 9, ele nos dá uma aula de discipulado. O Senhor requer gente para trabalhar na sua seara. Ele está treinando os seus discípulos e agora Ele está lançando para nós o desafio de sermos trabalhadores da sua seara. E eu queria pensar junto com os irmãos nessa noite sobre como Jesus forma um trabalhador aqui no capítulo 9. Tem 10 situações interessantes neste contexto e nós vamos trabalhar 3 ideias principais de como Jesus forma um trabalhador. Ele forma um trabalhador quando ele lança esse trabalhador para dentro da sua casa e esse trabalhador começa agora a entender os projetos de Deus para o seu lar. Ele forma um trabalhador quando ele gera fé nesse trabalhador e esse trabalhador passa a crer nele como Deus soberano, todo-poderoso e passa a administrar a sua vida através da fé. E ele gera um trabalhador quando ele traz compaixão para o coração dessa pessoa, desse discípulo, desse pastor, para que ele consiga agora então interagir com o ambiente onde ele está inserido. Como que Jesus forma um trabalhador? Primeira coisa, nós aprendemos que é a partir das nossas casas, como diz o versículo 6, que diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico agora curado: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Há algo para ser feito na casa dos trabalhadores. O Senhor cura o seu povo, o Senhor levanta o seu povo e manda o seu povo ser referência primeiro dentro da sua casa. Mas a segunda maneira de Jesus formar um trabalhador nesse texto é gerando nele também confiança, como diz o versículo 22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. E a terceira maneira de Jesus formar um trabalhador é gerando nele compaixão, trazendo para ele agora, a partir da compaixão, uma disposição para estar com pessoas vivendo o discipulado. Vendo eles, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se delas. Jesus está dando uma aula de discipulado, e ao compadecer-se das ovelhas, o Senhor também nos ensina a termos compaixão. Como formar um trabalhador, como formar um discípulo, como formar um pastor, como formar alguém misericordioso, levando essa pessoa para dentro do seu lar para recomeçar uma vida santa a partir da sua casa, também a partir da fé, da confiança, das convicções acerca da pessoa de Jesus e também com compaixão. O discípulo precisa ter compaixão nos ambientes onde ele foi plantado e inserido para fazer diferença. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Se a gente pensar como que Jesus trabalhava, dá uma olhadinha na sua Bíblia a partir do versículo 35, lá no finalzinho. Ele percorria ali, ensinando, pregando, curando, tudo num tempo assim, onde ele vai fazendo conforme vai andando e caminhando, ensinando, pregando e curando. E o versículo 36 é algo fantástico, porque diz assim: ele olhou as multidões, ele teve compaixão das multidões, teve misericórdia das multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, que não tem discipulador, que não tem misericordioso, que não tem compassivo. Então ele chamou os seus discípulos e disse: olha,
a seara é gigante, a seara é grande, mas está faltando gente que entenda a seara como ambiente de possibilidades, como ambiente de compaixão, como ambiente de discipulado. Jesus olha para a seara, Jesus olha para os seus discípulos, Jesus tem uma proposta para a seara, a proposta para a seara são os seus discípulos, e ele diz para eles, olha, a seara é grande, mas está faltando gente com a convicção de trabalhar na seara. Tem gente que perdeu a visão de trabalho na seara. E aí ele diz no versículo 38, encerrando este capítulo, roguem ao Senhor da seara que Ele desponte o ministério na vida de vocês. Que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Quem que Ele está desafiando, irmãos? Ele está desafiando o seu povo, Ele está desafiando a sua igreja a serem trabalhadores na sua seara. E como é que Jesus forma, então, trabalhadores para a sua seara? O capítulo 9, a gente dá um passeio nele, a gente pode conversar sobre ele e encontrar algumas maneiras de Jesus formar um trabalhador para a sua seara. A primeira maneira é a partir de lares, é a partir das nossas casas. Em versículo 6, quando ele cura aquele paralítico, ele manda aquele paralítico voltar para a seara daquele paralítico que chamava lar. Aquele paralítico tinha um lar. Dentro daquele lar, o paralítico precisava voltar para fazer diferença ali. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega o seu leito e volta para a sua casa. Tem alguma coisa para você fazer na sua casa. O Senhor nos cura, o Senhor nos levanta, e o primeiro ambiente de treinamento que Ele dá para a gente de presente são lares. Se o nosso lar estiver bem, então somos trabalhadores dEle e para Ele. Mas primeiro, nos lares. Ir para o lar pleno e feliz. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E a pergunta que a gente faz é, como é que está a sua casa? Você que agora foi alcançado pela graça de Deus, você que foi levantado para não viver uma vida parada, travada, como é que está a sua casa? Se a gente pensar, como é que Jesus forma um trabalhador? Como é que Jesus forma um discípulo misericordioso? Ele cura e manda essa pessoa primeiro ser bênção, ser graça, referencial de sal da terra, a luz do mundo, dentro do seu lar. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para onde? Foi para a sua própria cidade, voltou para as suas raízes. Jesus está discipulando e agora Jesus volta para a sua cidade para fazer diferença também na sua cidade. No versículo 2 diz assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico, uma ovelha aflita, uma ovelha exausta, cansada, alguém deitado, um paralítico deitado que é apresentado para Jesus. E olha o que o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, eu estou perdoando todos os teus pecados a partir de hoje. Ué, mas esse paralítico não andava, e Jesus está trabalhando agora a questão do pecado? Ele podia até continuar paralítico, mas agora ele não tinha mais pecados. E agora ele não estava mais condenado a ser perdido e viver a perdição eterna. Ele estava perdoado. Mas alguns escribas, no versículo 3, diziam consigo mesmo, que blasfêmia é essa? Que blasfêmia é essa? Ele vem para ser curado, você perdoa pecados, mas quem é você para perdoar pecados? Se Jesus tivesse curado primeiro, eles iam reclamar. Mas como Jesus perdoa os pecados, eles também reclamam, porque eles são viciados em reclamação. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, por que vocês cogitam somente o mal no vosso coração? O que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil para mim? Perdoar os pecados dele ou levantar ele da paralisia e dizer para ele, levanta-te e anda? E eles ficam contemplando a situação. E Jesus diz no versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, mas o Filho do Homem também tem autoridade para quebrar a paralisia, para quebrar tudo aquilo que atrapalha esse homem de servi-lo profundamente dentro de sua casa. Jesus, além de perdoar os pecados deste homem, Jesus também levanta esse homem e tira esse homem da paralisia e coloca esse homem dentro do seu ambiente primeiro de ministério também. Levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Chega de viver essa paralisia, chega de viver sem bênçãos, chega de viver sem propósito, vai lá para a tua casa. Levanta-te, Jesus perdoa os pecados dele, Jesus cura ele, Jesus coloca ele agora para dentro do seu lar
E a pergunta que a gente faz é: por que esse homem tem que voltar para casa? Será que tinha alguma coisa mal resolvida dentro de casa? Sabe por quê, irmãos? Porque bons trabalhadores, gente curada de Deus, volta para dentro de casa para ser referência de graça dentro dos seus lares. Me faz lembrar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, caminhando para o versículo 5, quando Paulo diz assim para Timóteo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos debaixo da disciplina, com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como que ele vai cuidar das coisas de Deus? O Senhor nos levanta, o Senhor nos cura, e o Senhor nos estabelece primeiro dentro de lares. Porque o bom discípulo, o bom trabalhador no reino de Deus é uma bênção dentro de casa. É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho. Ele é referência de graça primeiro dentro dos lares. E diz o versículo 7 que imediatamente ele se levantou e foi para casa. O ex-paralítico se movimenta em direção agora da sua casa. Assim como Jesus também vai encarar a sua própria cidade. Porque tem coisas para serem resolvidas dentro de casa. Coisas que às vezes nos impedem de caminhar como bons trabalhadores, como bons discípulos. Como é que está a nossa casa? Por que Jesus nos coloca, nos sara, nos cura e nos coloca dentro de lares? Versículo 8 diz assim: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Que autoridade? A autoridade de curar, a autoridade de perdoar. As multidões começam a se admirar, a contemplar, a ver a situação. Esse cara era paralítico e esse cara agora, ele está curado. Esse cara agora vai para dentro da casa, mas Jesus acabou de curar, acabou de perdoar. O que Jesus fez exatamente na vida dessa pessoa? Jesus está levantando trabalhadores para serem bênção e graça dentro de lares. Jesus volta para a cidade, o paralítico volta para sua casa, mas tem uma segunda pessoa neste texto, nesse contexto, chamado Mateus. E a gente vai olhar também sobre a história de Mateus. Olha o versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Mateus, me segue. E ele se levantou. E ele também seguiu a Jesus. Segue-me. Ele se levantou e seguiu. E sabe qual foi a primeira coisa que Mateus fez? Depois que começou a andar com Jesus? Olha o versículo 10, que coisa interessante. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e também com seus discípulos. Irmãos, ovelhas aflitas e exaustas ali, de onde Jesus tirou Mateus, ele também era uma ovelha aflita e exausta. Onde Jesus levou Mateus como trabalhador dele, onde Mateus foi trabalhar, em primeiro lugar, dentro da sua casa. O que ele fez? Abriu as portas, chamou os amigos, chamou as ovelhas aflitas e exaustas que ele conhecia e ajuntou esse povo para ouvir falar de Jesus Cristo. Ele não foi simplesmente para seu lar, ele abriu as portas do seu lar, ele preparou um banquete, preparou uma alimentação. E diz o versículo 11, ora, vendo isto, os fariseus, aqueles que deveriam ser pastores do povo, discipuladores do povo, trabalhadores do povo, misericordiosos do povo, compassivos do povo, eles criticaram a situação. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e com pecadores? Por que esse Jesus gosta tanto de libertar paralíticos, de mexer com publicanos, de mexer com esse povo que ninguém está afim de se interessar por eles? Porque Jesus está dando aula de discipulado, irmãos. Que Jesus colocou a gente junto com ovelhas aflitas e exaustas para a gente primeiro resolver os nossos problemas dentro de casa e depois usar também o nosso lar, se necessário, para que essas pessoas, esses aflitos e exaustos, essas ovelhas sem pastor também sejam assistidas por pessoas que são transformadas pela graça de Deus para se libertarem, viverem dentro dos lares como bênção e usarem seus lares também como bênção. Versículo 12 diz assim, mas Jesus ouvindo essa fala deles, disse: ora, os sãos não precisam de médicos, quem precisa de médicos são os doentes.
Ué, uma vez que alguém doente é curado e se torna médico, o que ele vai fazer? Ele vai curar também, irmãos. Porque o trabalhador, depois de curado, ele tem prazer de curar. Porque o trabalhador, uma vez curado, ele se torna um médico espiritual. Alguém que não é curado espiritualmente é um doente. E alguém que é doente não cura ninguém. Ele transmite doença. Ele vive na doença. Ele comunga da doença. Mas ele não é um médico. Versículo 13, Jesus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa. Eu quero misericórdia, misericórdia eu quero. Eu não quero sacrifícios, holocaustos, porque eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores para serem discipulados, para passarem pelo arrependimento. E aí Jesus continua, irmãos, e o texto continua dizendo assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que nós jejuamos? Por que nós jejuamos? Os fariseus também muitas vezes jejuam, e os seus discípulos, aqueles que são trabalhados pelo Senhor, não entendem o jejum e não querem viver o jejum. Nós jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Aí a pergunta de Jesus é boa: os trabalhadores, os médicos, os pastores de Jesus, eles não precisam jejuar? E a resposta de Jesus é boa. Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Eles são gente feliz, são trabalhadores que entendem a companhia do pastor e não estão tristes, porque eles estão com o pastor. Eles não são, e Jesus continua explicando o texto agora de maneira interessante, né? O noivo está presente, né? A ausência do pastor produz jejum, a ausência do pastor produz desespero, mas o noivo está ali. O discipulador máximo está ali, Jesus está presente. E Jesus explica assim no versículo 16: eu nunca vi ninguém colocar remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e a rotura fica ainda maior. Ninguém também põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas ele põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eles estão tentando viver algo farisaico no discipulado que nunca adiantou nada. E Jesus traz agora a graça, irmãos, como projeto de esperança, onde as pessoas são alcançadas, onde aquele que é discipulado é alcançado e ele se torna também discipulador. Remendo de pano novo em veste velha, o remendo aumenta a rotura, vinhos novos em odres velhos, tudo se perde. E há muito tempo está tudo muito perdido. Não tem nada remendado. Mas a graça chegou, irmãos, para fazer diferença. Vinho novo e odres novos, e ambos se conservam. Jesus está junto com o discipulado. Jesus está junto com os discipuladores. Jesus estava ali, o noivo está ali, o Messias está presente. O Messias chegou. As ovelhas perdidas agora podem celebrar a presença do Messias. Não é mais a religião farisaica que não atende ninguém, que não alcança ninguém, que não transforma ninguém. Ovelhas aflitas e exaustas como ovelhas que agora tem pastor, tem o pastor presente, os discipuladores têm pastor, os discipulados conseguem enxergar o pastor. O que o nosso lar pode se tornar, irmãos? O nosso lar pode se tornar um ambiente de celebração, celebração da presença do noivo. E a gente pode sair, buscar ovelhas perdidas em todos os cantos. O Senhor nos restaura, nos leva para vivermos agora o nosso discipulado com gente que precisa ser alcançado pela transformação da nossa vida. Antes éramos paralíticos, não nos movimentávamos. Agora o Senhor nos curou para nos movimentar, primeiro para os nossos lares e para alcançar pessoas que o Senhor tem dado de presente para nós. Como é que o Senhor transforma um trabalhador? Ele coloca esses trabalhadores dentro de seus lares, transformados, alegres, cheios de esperança, cheios de graça, alcançando novas pessoas, levando graça para pessoas que não estavam vivendo a graça. Mas a segunda maneira de Jesus formar e transformar um trabalhador, primeiro é a partir de sua casa, mas também a partir da fé, a partir da confiança, casa e também confiança. No versículo 22 diz assim: Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tenha bom ânimo, minha filha, a tua fé, a tua confiança, o teu olhar para mim te salvou.
E daquele mesmo momento, aquela mulher ficou sã. Depois de 12 anos de crise, de angústia, sem conseguir ser alcançada pelos fariseus, nenhum médico tinha condição nenhuma de recuperar aquela mulher. Depois de 12 anos, essa mulher tem um contato com o Deus do universo. E pela fé, essa mulher toca o Deus do universo. E pela fé, essa mulher é restaurada. Pela confiança. Os problemas existem na vida das pessoas para produzir confiança em alguma coisa, para produzir fé em alguma coisa. E é muito bom, aleluia, quando essa fé é completamente projetada em Jesus. Depois de 12 anos de aflições, essa mulher tem um contato com Jesus. Uma mulher que já tinha 12 anos de crise, de angústia, de desespero, até que Jesus chegue até essa mulher e essa mulher possa confiar nele e ter agora a sua vida toda reestruturada. Uma mulher interessante, 12 anos de crise. Mas aqui dentro desse contexto também tem outra pessoa com esse histórico de 12 anos. Agora é uma menina de 12 anos, filha de um chefe de sinagoga, de alguém que oferece culto de adoração ao Senhor dentro da sinagoga. E diz o versículo 18, enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se de Jesus, ele adorou Jesus Cristo e disse para Jesus, Senhor, eu tenho um problema na minha casa, Senhor. Qual é o problema da sua casa? A minha filha morreu. Probleminha simples, né? Minha filha faleceu agora, mas eu tenho certeza, eu tenho confiança que se o Senhor impor a mão sobre ela, ela vai viver. Uma aflição familiar, uma filha de 12 anos, uma tristeza familiar, uma ovelha aflita e exausta da casa de Israel, confiando que aquele que tem poder para ressuscitar, o único que tem poder para ressuscitar, pode fazer uma grande diferença na sua casa. Mas vamos lá, vamos caminhar. Diz o versículo 19, Jesus levantando-se o seguia o chefe. E também ia com ele os seus discípulos, porque eles estavam em aprendizado. Versículo 20, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, porque ela dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. E Jesus voltando-se, vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, a tua confiança, a tua convicção de olhar para mim e enxergar o onipotente, o onisciente e o Deus presente e se comunicar com fé, com confiança. E isso salvou a sua alma. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A saúde habitou o coração daquela mulher. Mas eles continuam a caminhada deles. Diz o versículo 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe, casa, comunhão, confiança, casa, confiança, compaixão. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, observando os tocadores de flauta, observando o povo em alvoroço, disse, retirai-vos porque essa menina, retirai-vos porque não está morta a menina, ela está dormindo. E esses que não têm confiança fazem o quê? Deram risada. Começaram a rir de Jesus. Enquanto alguns creem em Jesus, outros dão risada de Jesus. Versículo 25, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Diz o versículo 26, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. E as pessoas passaram a entender, chegou no nosso meio o Senhor do universo. Chegou no nosso meio o onipotente. Mas tem mais gente aí, irmãos, para ser tratado e curado, para gerar fé. No versículo 27 diz assim, partindo Jesus dali, ainda tinham 2 cegos clamando, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus tem. Os segredos de leitura deste texto é casa, compaixão e fé. Confiança, CCC. Casa, confiança e compaixão. Filho de Davi, fé. Tem compaixão. Tem compaixão da gente, Senhor. E aí Jesus, é muito engraçado, diz o texto aqui,
Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: vocês creem mesmo nisso? Vocês estão olhando para mim, mas vocês têm convicção de que eu sou eu? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, nós temos certeza que o Senhor pode fazer isso. Nós temos certeza que o Senhor pode resolver o nosso problema de cegueira. Nós temos certeza que o Senhor pode resolver os nossos problemas de lar. Nós temos certeza que o Senhor pode resolver todos os problemas que o Senhor quiser. Nós temos certeza que o Senhor pode resolver o maior problema que existe, que é o problema da alma. A gente precisa ter certeza. A gente precisa olhar para Cristo, irmãos, e reconhecer Cristo de novo. Ele não é um cristinho. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que escreveu a história. Ele é o que dirige a história. Ele é o dono da história. E Ele está presente conosco. Está se revelando aqui para o povo da Bíblia. Está se revelando para os nossos corações, para que possamos entender que Ele está nos levantando para trabalharmos na sua seara. Trabalhar na nossa casa. Trabalhar na nossa confiança, nossa fé. E trabalhar na nossa compaixão. Vocês têm fé? Vocês têm confiança? Vocês creem realmente? Porque um trabalhador precisa acreditar em Jesus Cristo. Nós não podemos simplesmente dizer: a gente acha Jesus legal e não crê que Ele pode transformar a nossa casa. A gente acha Jesus legal e não tem a confiança de que Ele é o Senhor do universo, o dono da história, aquele que age de maneira plena, absoluta, o Todo-Poderoso, o único poderoso da história, o onipotente, o onipresente. O Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, que vai voltar daqui uns dias, o Alfa, o Ômega e o Todo-Poderoso. Não é um Jesus pequeno, não é um Jesusinho, não é um Cristinho, é muito grande. Quando Ele pergunta para os cegos: vocês realmente creem que eu posso fazer isso? Ele está mexendo com a confiança deles, Ele está mexendo com a fé daqueles homens. Quando Ele olha para a mulher, e aquela mulher vai atrás de Jesus, ela não vai atrás de um curandeiro. Foi gerado no coração daquela mulher a consciência, a convicção de que aquele que está passando ali é o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus passa e os cegos que não enxergam gritam: Filho de Davi, Messias, Cristo, aquele que havia de vir. Olha com misericórdia para nós, porque somos ovelhas aflitas e exaustas que existimos e estamos até agora sem pastor, sem discipulador, sem trabalhador, sem gente misericordiosa. Tantos que precisam ser alcançados por Jesus. Versículo 29, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Até parece que eles iam aguentar isso. E no versículo 31, saíram eles, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Não conseguiram se calar, era muita emoção, era muita felicidade para ficar guardado dentro do coração deles. Ou dois cegos fofoqueiros, que saíram contando para todo mundo que Jesus estava ali. Mas eles estavam muito alegres, irmãos. Mas tem mais gente na história aqui. Versículo 32 agora é um mudo, endemoniado, que não consegue falar, que não consegue se expressar, que está preso ainda nas coisas deste mundo. E diz o texto aqui: ao retirarem-se eles, os dois cegos sarados, foram contar para todo mundo, os dois fofoqueiros, mas foi trazido para Jesus um mudo endemoniado. Essa palavra é engraçada, né? Endemoninhado. Dois endemoniados, mudos, que não conseguiam falar, viviam a antiga dispensação, viviam no desespero de ovelhas aflitas e exaustas, sem pastor. E alguém levou esse mudo para Jesus. Diz o versículo 33, expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões de novo se admiravam, dizendo: nunca, jamais tinha acontecido isto aqui no nosso meio. Mas os fariseus murmuravam, diziam: esse cara aí, ele expulsa a capeta pelo maioral dos capetas, é pelo maioral dos demônios é que ele expele também os demônios.
Os ciúmes daqueles que nunca fizeram nada por ninguém, agora aparece quando Jesus faz um mudo falar. Mas o comentário agora já era geral, nunca aconteceu isso no nosso meio. Nunca tinha acontecido isso antigamente. É claro que os fariseus não creem. É claro que os fariseus querem criticar a ação de Jesus Cristo. O que nós aprendemos, irmãos? O Senhor restaura, o Senhor traz paz, o Senhor coloca essas pessoas no lar, o Senhor coloca essas pessoas nos seus lares e suas casas, o Senhor dá fé, o Senhor ensina a fé, o Senhor traz a confiança nele para viver uma nova vida. Jesus começa a formar trabalhadores que têm fé, que fazem diferença nos seus lares, que têm confiança e que produzem agora admiração no contexto onde estão inseridos. Esse é o ensinamento para os discípulos. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, Jesus forma um trabalhador a partir da compaixão. Olha o que diz o versículo 35 ao 38, para a gente fechar a meditação, o estudo da palavra de Deus nessa noite. Versículo 36, vendo ele e as multidões, compadeceu-se delas. Elas estavam aflitas, irmãos, elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Cansadas já, irmãos, de buscar esperança nos fariseus, cansado da fé legalista dos fariseus, a fé sem ação misericordiosa, a fé sem ação de compaixão. Jesus ama as suas ovelhas aflitas e exaustas, através de seus trabalhadores que o representam agora, trabalhadores que são discipulados, trabalhadores que são curados, trabalhadores que trabalham em seus lares, trabalhadores que agora têm fé no Senhor Jesus Cristo, trabalhadores que agora precisam ter compaixão, a mesma compaixão que Jesus tinha. Ele olhava as multidões, ele tinha compaixão das multidões, porque as multidões se apresentavam aflitas e exaustas como ovelhas, precisando, clamando desesperadamente por trabalhadores, por pastores, por misericordiosos, por gente da compaixão. Gente que convive com a gente, irmãos. Gente que convive com a gente está desesperada, aflita e exausta, porque não são pastoreadas, porque não são discipuladas, e são pessoas que o Senhor colocou dentro do nosso contexto existencial, dentro do nosso contexto profissional, dentro do nosso contexto social. O Senhor colocou gente aflita e exausta que precisa do nosso discipulado, que precisa da nossa compaixão, que precisa do nosso caráter dentro do lar, transformando os nossos lares, que precisa da nossa fé. A gente precisa ter fé em Jesus. A gente precisa amar Jesus Cristo. A gente precisa amar a palavra dele. A gente precisa estar colado na palavra dele, conhecendo Jesus muito mais do que a gente vem conhecendo, para que ele se torne cada dia mais prático através de nós ou em nós. Jesus nos trouxe para ele, nos tornou filhos dele, para buscarmos mais filhos dele, os nossos irmãos, que ele já colocou nas nossas mãos, nos contextos onde ele já nos plantou. Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde é que você estuda? Onde você convive? Tem gente de Deus ali, tem ovelhas aflitas e exaustas que ainda não tem pastor. E Jesus aqui é o modelo do que ele quer fazer conosco e através de nós. E agora a gente estuda a última parte, versículo 35. Percorria Jesus. Jesus existia por aí, ele andava em torno das cidades e povoados. Diz o texto que ele fazia 3 coisas. Ele ensinava, didaquê, ele pregava, querigma, ele curava, uma palavra tão conhecida no nosso contexto, terapia. E não é terapia para lavar louça, é terapia para a gente desenvolver um tratamento constante na vida de pessoas que o Senhor já colocou perto da gente. Os verbos aqui estão todos no gerúndio, não sei se o termo bom é esse, né? Mas numa constante, né? Ensinando, né? Você começa e continua. Pregando, você começa e continua durante um bom tempo. Curando, você começa e continua. As pessoas precisam ser ensinadas, precisam ouvir mensagens, precisam ser
curadas através da nossa convivência junto delas. Era assim que Jesus fazia. Ele percorria, ele andava em redor, nas periferias, onde tinha gente sofrida, onde tinha gente que necessitava da ação soberana de Deus através da sua igreja, através de pessoas que tinham comunhão com o Senhor, pessoas que já tinham sido bênção dentro dos seus lares, pessoas que entendiam a possibilidade de ter fé em Jesus Cristo e ser diferente no meio da sociedade, gente compassiva, gente de compaixão. Talvez a palavra compassiva não seja boa palavra, mas gente misericordiosa, gente alcançada pela misericórdia de Jesus, gente alcançada pela compaixão de Jesus, gente curada por Jesus, que foi curar a sua família, que tem fé em Jesus e que agora é lançado na sociedade para ser diferente e para fazer diferença. Versículo 36, vendo ele as multidões, ele amou as multidões, teve compaixão pelas multidões, porque eram gente aflita, gente exausta, gente cansada, clamando pela vinda de Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida, Jesus é a resposta, Jesus é a porta, Jesus é o pastor. E a gente tem esse anúncio. Como é que Jesus forma um trabalhador? Ele trabalha a gente dentro dos nossos lares, ele trabalha a nossa fé, e depois ele nos coloca no contexto, nas periferias, nos caminhos, para ensinar, para pregar e para curar a alma das pessoas. E aí Jesus olha para os seus discípulos, e Jesus olha para mim e para você, que estamos ouvindo essa mensagem nessa noite, e diz assim: olha, a seara na verdade é grande. E eu quero lembrar do que ele fala também em João capítulo 4, vede os campos, estão brancos, prontinhos para serem colhidos. Mas cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê gente que entende a cura em Jesus Cristo? Cadê gente que tem fé em Jesus Cristo? Cadê gente que tem compaixão pelas pessoas? Cadê os trabalhadores que vão olhar para a seara e dizer assim: Senhor, não precisa procurar outro não, eis-me aqui. Pode me mandar, meu Senhor. Cura minha família, me dá fé e me manda. Me usa para ser bálsamo na minha família, porque tem gente que é um demônio dentro de casa. Mas me usa para ser bálsamo dentro de casa. Dá fé para o meu coração. Tem gente que ainda não tem fé em Jesus Cristo. Tem gente que ainda acha que as coisas são ação do diabo. Tem gente que ainda acha que as coisas vêm de tudo e de todos, menos do senhorio soberano de Jesus Cristo. Me dá fé na tua onipotência, me dá fé na tua onisciência. Foi o Senhor que escreveu a história, eu confio nisso. Me dá fé, Senhor, na certeza de que o Senhor já está comigo e já trabalhou o meu coração. E me faz ser agente de graça nos ambientes onde o Senhor tem me plantado, com ensino, com pregação e com cura, através da tua presença e através da sua palavra. Então se dirigiu aos seus discípulos: olha, a seara é grande, e é com vocês, é com vocês. Os trabalhadores são poucos, pouca gente está trabalhando, irmãos. E aí Jesus faz um apelo aqui no versículo 38. E ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara precisa de trabalhadores, de ex-paralíticos, de ex-cobradores de impostos, de chefes de templo, de sinagoga, de ex-cegos, de ex-mudos, de ex-pessoas que já foram aflitas, já foram exaustas, mas agora foram alcançadas pela graça de Deus e agora podem ser canal de bênção, ser referencial de graça na vida das pessoas. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe qual é o desafio, irmãos? Você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, você que é da igreja, e você que entendeu o chamado de Deus para você nessa noite, se coloca à disposição, meu irmão. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, me usa, envia-me a mim.
Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar mais um cântico de adoração. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Depois nós vamos orar e receber a bênção apostólica. O Senhor forma trabalhadores a partir de lares. Se o seu lar não está bem, conserte seu lar. O Senhor forma trabalhadores através da fé. Se você não tem lido a Bíblia, você não tem fé. Então vai ler a sua Bíblia, vai dobrar o seu joelho, pedir sabedoria. E o Senhor transforma, faz trabalhadores a partir de gente que tem compaixão. Pede ao Senhor: Senhor, me dá amor primeiro ao Senhor, me ensina a te amar, me ensina a amar a tua palavra, me ensina a amar pessoas. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus e seja em cada coração nessa noite. Foi muito bom participar do culto com os irmãos. Foi muito bom louvar a Deus com os irmãos. Vamos agora, Jesus está encerrando o culto, orando. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado que o Senhor nos deste o privilégio de estar na tua presença. Obrigado pela oportunidade de poder louvar e bendizer o teu nome, mesmo que distante, mas Deus de ti, Deus, louvando o teu nome. Deus, obrigado por cada vida que participou desse culto hoje. Obrigado, Deus, por cada vida que seja, Deus, em suas casas, assistindo esse culto. A Deus, põe cada um em tuas mãos, para que eles possam ser abençoados ricamente por ti, Deus, e assim fazer a tua vontade dia a dia. A Deus, seja conosco, nos abençoando, nos dando cada dia mais a convicção de estar na tua presença e cada dia mais, Deus, estar bendizendo o teu nome, estar adorando o teu nome, divulgando a tua palavra, Deus, para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, esteja conosco durante a semana que vamos ter, a Deus, que tudo que formos fazer, que possa ser dirigido pelo teu santo e poderoso Espírito. Deus, nesse instante quero pedir, Deus, uma bênção especial por aqueles que estão enfermos. Deus, esteja aliviando suas dores, fazendo a tua vontade na vida daqueles seus servos e irmãos. Agora, sim, em especial, quero colocar a vida do reverendo Luiz Ricardo em tuas mãos, meu professor. Deus, que ele possa ser revestido pelo teu poder, Deus, e ali onde ele está, no meio de enfermidade na UTI, em Goiânia, que ele possa, Deus, ser tocado por ti, Deus, e você venha fazer a tua vontade na vida dele, Deus. Abençoe os seus familiares, esteja dando ânimo, alento aos seus corações. Obrigado por tudo, Deus. Despede-nos em paz, nos dando uma noite de sono na tua presença. Em nome de Jesus, é que te oramos. Amém, Senhor. Se receber a bênção, irmãos. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, a doce e santa consolação, também comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diga: amém. Amém. Glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos, né? Fiquem com Jesus. Até a semana que vem. Até quarta-feira.